para falar sobre a CPI da pandemia, para falar sobre o futuro do Brasil. Eu estou aqui com o Luiz Henrique Mandetta, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o Brasil que ele espera, o Brasil que nós temos e principalmente, não é, Mandetta, essa pandemia. Você lá atrás cantou uma pedra em relação à Prevent Senior, que agora está acontecendo essa descoberta da CPI. Tem como a gente voltar no tempo para começar pelo passado? O que você disse lá na CPI, inclusive, em relação às mortes? E o que está sendo descortinado hoje? Eu tenho chamado a atenção aqui. Nós temos um hospital de idosos. Como se você tivesse assim, o que você não quer? Primeiro, você não quer aglomeração. Primeira coisa que você não quer. Segunda coisa que você não quer, aglomeração de idosos. Terceira coisa que você não quer, aglomeração de idosos todos doentes, imunodeprimidos. Quarta coisa que você não quer, que esses idosos não possam sair desse lugar. E quinta coisa que você não quer é que entre o vírus nesse ambiente. Isto aqui é um hospital na cidade de São Paulo, onde nós tivemos 79 óbitos, chamado Santa Maggiore. Um empresário, e isso daí serve muito para a Agência Nacional de Saúde, porque ela não deveria ter autorizado isso, iniciou uma venda de plano de saúde chamada Prevent Senior, onde ele só vendia para pessoas acima de 60 anos. Ele achou na sua cabeça de empresário que os idosos compram muito plano de saúde. Então ele falou, eu vou vender um plano de saúde mais barato, não vou mexer com pré-existência, vou admiti-los. Ele não diluiu o risco da carteira, ele ficou com aqueles que são os mais complexos. Ele não contava com a entrada de um vírus de tropismo para esse paciente e provavelmente não tomou as barreiras que precisaria ter tomado antes da entrada do vírus. A partir do momento que entrou ali dentro, você não consegue tirar as pessoas, porque elas estão em isolamento ali dentro, você não sabe quem vai apresentar a doença ou não, e você tem todas essas pessoas imunossuprimidas. E você já fez 80 mortos, 80 óbitos, de um total de quantos em São Paulo? 130. 136. 80 num lugar só. O mais importante é a gente saber de onde a gente veio, para entender onde é que a gente está e para onde a gente vai. O Brasil vem de séculos de improvisações, improvisação na educação, improvisação na saúde, no saneamento básico, na cultura, enfim, uma série de políticas que são importantes para reforçar a liga social brasileira que foram rotas. Então, o externo, o vírus, ele não tem lado, ele não é político, ele não negocia com ninguém, ele não considerou absolutamente nada, ele derrubou sistemas de saúde robustos, como da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, quando a gente viu o Central Park com um hospital de campanha. Enfim, naquele momento, a gente que era uma ameaça externa enorme, nós tínhamos algumas forças. Uma delas, principal delas, era a unidade do SUS, como quem zela, quem organiza um sistema de saúde num país continental, com União, Estado e município trabalhando junto. Definimos alguns pontos, alguns princípios, que era assim, não haveria vida descartável, era um zelo, um compromisso total com a vida de todos, mesmo dos idosos. Ali já era um ponto que foi conflituoso, porque já tinha gente falando, não, vai morrer quem já ia morrer, vai morrer quem já estava muito velhinho. E essas pessoas são os que guardam os valores. São essas pessoas, por exemplo, um pesquisador com 40 anos de bancada de pesquisa, nesse momento, ele é muito mais importante, se eu fosse considerado, do que um pesquisador com uma semana. Então, a idade é um fator extremamente importante para um país que quer sair de um choque externo dessa magnitude. O segundo ponto era o SUS como meio, e o terceiro era a ciência para decidir. Se a gente tiver que acertar ou errar, vamos fazer pela ciência, pela base científica. Esses princípios, eles são alicerçados para que a gente possa enfrentar uma ameaça externa nova, uma doença nova que tem que ser estudada. Acontece que a gente tinha, naquele momento, uma condução do presidente que não queria nem a ciência, nem o SUS, nem a decisão pela vida. Aí ficou uma coisa contrastante
E alguns pontos, como esse de um plano de saúde que tinha uma carteira só de idosos, um hospital só de idosos, se ele não tivesse um plano de separar o idoso com Covid do idoso sem Covid, ele iria contaminar toda aquela comunidade. A carteira de plano de saúde deles era 550 mil idosos. Pra você ter uma ideia, Belo Horizonte tem 350 mil pessoas acima de 60 anos. O Rio de Janeiro tem 700 mil pessoas acima de 60 anos. O plano de saúde tinha 550 mil pessoas acima de 60 anos. Então, ele tinha que ter, por parte da Agência Nacional de Saúde, da Secretaria de Saúde de São Paulo, ele tinha que ter um cuidado especial. Do contrário, a mortalidade seria enorme, como é aquele momento que eu apontei. Logo no início da pandemia, eu já vi que ali a gente tinha um ponto enorme de estresse, e apontei vários outros, inclusive para o presidente e também para a população. Eu tinha que falar a verdade, e eu exerci na integridade e a transparência o que a gente tinha de bom e o que a gente não tinha de bom. Num breve momento, a gente conseguiu unir o Brasil num ponto de referência qualificado. Depois foi uma condução errática que a gente tem um resultado trágico, para não usar outro adjetivo. Agora, como é que era para você, Mandetta, que é médico, que segue esses princípios da ciência, pautado pelos médicos, por toda uma classe que estava tentando fazer o melhor pela pandemia? Como é que foi para você lidar? Claro, o constrangimento era visível. O que culminou na tua saída do ministério? Qual foi para você o ponto decisivo nessa situação que você estava? Eu acho que naquele momento ali, o que o presidente queria era um ministro, primeiro, que saísse da condução, da liderança da pandemia. Ele não queria que o governo federal tivesse qualquer face. Então, ele precisava de um não ministro da saúde. Tanto que ele tenta, depois de mim, um outro médico, que fica 20 dias, também não dava para ele tem que pôr um militar, que é uma pessoa descomprometida com o setor. Ele faz uma intervenção militar no Ministério da Saúde e retira o Ministério da Saúde do enfrentamento. E ele tem uma lógica política de que ele queria lançar sempre o dedo, apontar o dedo contra governadores e prefeitos que tinham por obrigação de zelar pela das pessoas. Então, eu acho que era querendo organizar, querendo decidir com o Instituto Evandro Chagas, trazer o que a gente tinha de melhor. Eu peguei esse pessoal todo, que eram as cabeças do Brasil, liguei todos com a comunidade europeia científica, norte-americana, para que a gente fizesse uma troca permanente de informações e trabalhasse com o estado da arte e fôssemos organizando o nosso sistema. E uma posição do presidente que falava, não, manda esse povo tomar cloroquina, voltar a trabalhar, e não tinha elemento. Aí você se pega num dilema, porque como é uma doença nova, o que eu pedi, eu não tenho nada contra cloroquina, azitromicina, eu só queria evidência científica, eu só queria trabalhos científicos que pudesse falar assim, olha, quem tomar vai ter 5% de melhora. Se fosse isso, para quem não tinha nada, vamos lá. Mas os estudos mostravam que, além de ser ineficazes, elas acabavam comprometendo e levando mais pessoas a óbito. Então, ou a garantia de que os benefícios superariam os riscos, não é? Os riscos. Se você lê a bula da cloroquina, você vai ver os riscos que você tem ao tomar, ainda mais pessoa de idade, que já tem um coraçãozinho meio baleado, um rim que não está legal, né? Já tem comorbidade, você ainda coloca uma droga que é cardiotóxica, que é neurotóxica. Ela não é inocente, não é uma coisa assim, toma uma homeopatia. Não, ela é um medicamento, ela tem uma série de efeitos colaterais. Os estudos que eram feitos, tanto que foi feito lá pelo professor Riso, com 800 pacientes, ele parou porque ele falou, olha, está dando uma morte maior nesse grupo, não é ético continuar. E assim vários estudos no mundo. Então, naquele momento, você olha para si e fala, olha, no que você acredita? Quais são os seus valores? Né? Aí entra tudo, entra o seu valor dos professores que você teve na vida, da minha formação, da mãe, de pai, de tia. Você começa a pensar naquilo tudo e você fala, não, eu vou ficar preso, vou ficar
e disse a ele, eu não vou pedir para sair, porque como eu achava ele muito desleal do ponto de vista, se eu falar, ó, se eu fosse na televisão e falasse, gente, não dá para trabalhar com o presidente, hoje eu estou pedindo renúncia, eles iam falar até hoje que eu teria abandonado Abandonou o barco. E eu falei bem naquela época, eu falei, médico não abandona paciente, eu vou ficar com esse paciente chamado Brasil até o final, se vocês não quiserem, vocês que me colocaram, que me tirem. Chegou o dia que ele resolveu me tirar, eu ainda recomendei, falei, olha, eu nunca briguei, eu nunca fui uma pessoa de brigar, eu sempre fui uma pessoa de posição muito firme, mas eu não gosto eu acho que quem briga, quem bate boca, perde a razão. Mas eu disse, olha, um último conselho, essa equipe que eu montei, porque me pediram para montar um ministério técnico, aquele Wanderson que trabalhava comigo, Wanderson é um enfermeiro, aquele cara é pós-graduado no CDC, nos Estados Unidos, ele é especialista em gestão de epidemias, ele era a melhor pessoa para estar naquele cargo, naquele momento. Ele não tira, porque ele está com a condução. Você tinha um Erno Hase na atenção primária, você tinha um Gabardo, que depois foi trabalhar em São Paulo. Enfim, a equipe era muito forte. Eu falei, tudo bem, você troca o ministro, bote uma pessoa que não gostou da maneira que eu toquei, tudo bem, mas não troca a equipe. O erro foi, ao me retirar, trocaram todas as pessoas que foram no ministério comigo, foram retiradas. A não ser aquele Roberto Dias, que depois na CPI, foi o único que ficou. Eu falei, bom, ele deve ter negociado a permanência dele com alguém. Mas foi um momento assim de muita frustração por saber que aquela condução era errada, por saber que ia ter colapso. Aquela segunda onda, faltar oxigênio em Manaus, aquilo é uma barbeiragem tão primária, porque você não acaba o oxigênio assim, hoje está usando, amanhã acabou. Aquilo vai acabando, aquilo começou a acabar no começo de novembro, passou dezembro, quando chegou janeiro, o ministro estava lá em Manaus, ele não sabia, no dia seguinte que ele estava lá, criança prematura que está lá na UTI neonatal, ela vive de oxigênio, faltou para ela também, faltou para o cara infartado, faltou para o cara com apendicite. Então, além dos problemas Covid, você teve as mortes que a gente chama de correlatas. Então, aquilo dali é tudo que não se deve fazer. Eu acho que o Brasil vai ter que fazer uma análise muito profunda do que foi aquela condução, porque essa pandemia, muita gente fala assim, começou o novo normal. Não, ela tem reflexos no século XXI inteiro. Essas crianças, por exemplo, que saíram da escola na 7ª série, no 7º ano, como dizem hoje, ou no ensino médio, evasão escolar, eles vão viver 80, 90 anos e eles estão deixando a escola com 14. Então, eles vão ser pessoas com baixa instrução durante 60, 70 anos. Vai ter que ter um esforço de reconstrução. Então, essa pandemia está longe de acabar, porque os efeitos agora crônicos dela, as sequelas que vêm, as mulheres, aproveitando aqui a Rolling Stones, aproveitando você, nos 2 últimos anos, as mulheres fizeram menos da metade das mamografias que são feitas por ano. Então, quando voltarem a fazer, vai ter muito câncer de mama em fase 4, que é uma fase que precisa de radioterapia, quimioterapia. O SUS não está preparado para receber esse tsunami, como se o mar tivesse recuado, agora ele vai voltar. Uma demanda reprimida que vai voltar. Uma demanda reprimida que vai voltar. Então, essa pandemia, do ponto de vista do corona, a vacina vai conseguir. Agora, os efeitos a médio e longo prazo, nós vamos conviver com ele o século XXI inteiro. E o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai ser responsabilizado criminalmente por algum desses acontecimentos na condução da pandemia? Olha, é difícil de dizer. No Brasil, até o passado é imprevisível, né? O Lula, outro dia, estava condenado, preso, de uma hora para outra, o Supremo falou que ele que agora ele já é candidato a presidente. Quer dizer, eu não entendo muito desse mundo jurídico, são algumas coisas que eu não consigo compreender como é que elas se dão. Agora, do ponto de vista da maneira como ele conduziu, que expôs as pessoas, que induziu as pessoas a falsas promessas, isso tem nome, é charlatanismo, você falar para a pessoa, toma isso que vai bem. O atraso na compra das vacinas, aquilo é criminoso, porque a vacina, no século XX, foi a principal arma que nós aprendemos na humanidade para controlar vírus. Foi com a vacina que a gente controlou pólio, que era uma doença gravíssima, varíola, sarampo, cachumba. Vírus a gente
enfrentou com vacina. Bactéria, a gente enfrentou com antibiótico. Então, era natural que a porta de saída dessa doença, a primeira porta de saída seria a vacina. Eles tiveram 81 e-mails da Pfizer oferecendo a vacina a um preço de $10. No entanto, a Covaxin, que não era Eles não só não ainda, compram a da Pfizer, que era uma vacina que já tinha a primeira a ter fase 3, ou seja, a primeira a ser aprovada. Eles não só não compram, que era compra direta, como eles abrem negociação com uma picaretagem, uma mandracaria chamada Covaxin, que não tinha sequer a fase 2, tinha um dinheiro para pagar em Singapura, pagamento adiantado, cheio de intermediário, com o presidente ligando para a Índia para pedir a liberação, com o líder do governo querendo mudar a lei para que pudesse entrar mesmo sem registro da Anvisa. Quer dizer, uma força-tarefa que mobilizou, e aquilo, falar que o problema estava no cara do terceiro escalão, quarto escalão, é muita ingenuidade. Aquilo era uma coisa feita pela cúpula do governo. Aquilo não tem como você gastar 1,6 bilhão de vacinas, de uma vacina que não tinha nenhuma aplicação no mundo, sem que eles todos estivessem envolvidos naquilo. Então, aquilo me parece também um ponto que essa CPI revelou, que é muito a sequência daquilo foi a segunda onda, que foi maior que a primeira. A gente chegou a ter 4.500 mortes em um dia. Aquilo é diretamente ligado a esse ato. Quer dizer, é um ato que teve consequência de morte. Isso em qualquer país sério, do ponto de vista de análise jurídica, das provas que são fatas, etc. E aquela ideia de falar, não, vamos fazer esse povo aglomerar, se juntar, porque eles vão pegar a doença e aí eles vão ter imunidade de rebanho coletivo, nós não vamos comprar vacina. Aquilo é de uma maldade, uma crueldade de quem levou aquilo com sugestão e principalmente de quem aceitou aquilo, porque ela é uma doença com uma taxa de letalidade alta, muito alta. E você falar, não, deixa esse povo se expor, porque daí a gente não compra vacinas, é que eu não consigo encontrar paralelo nas análises que eu faço da história das epidemias. Nem em livros de ficção científica alguém expõe o seu povo. O que mais justifica a gente ser chamado de nação é a defesa à vida de quem mora nesse espaço chamado Brasil. Então você negligenciou a vida, que é uma coisa assim impensável para qualquer país civilizado. Agora, se vai chegar ao ponto de haver esse momento, eu não ouso fazer essa previsão. Eu não sou do mundo das leis. O mundo das leis muitas vezes me assusta com as suas decisões. Agora, o senhor falou do ex-presidente Lula, que está aí numa polarização, numa disputa acirrada, segundo as pesquisas, com o presidente Jair Bolsonaro, e existe Gomes, Eduardo Leite barra Dória, temos aí uma disputa que está se afunilando. Como é que o senhor analisa essa terceira via e uma possibilidade para aqueles que odeiam Lula e odeiam Bolsonaro? E amam o Brasil, né? De preferência, porque quem vai para a urna odiando o outro, não tem país no mundo que dá certo com você votando em quem que você odeia menos. Mas é assim, né? Eu odeio esse aqui, vou votar naquele, mas eu odeio esse, eu vou votar naquele para quem não ganhar isso. As duas forças que movem a humanidade, o ódio e o amor. O ódio, ele catalisa, ele é mais passional, ele é mais vingativo, então ele tem uma energia que ele mobiliza mais as pessoas para a revanche. Eu não sei que tipo de país a gente teria se você tivesse uma eleição Lula e Bolsonaro. Eu não sei quem ganharia, mas que o Brasil perderia com certeza, porque você iria potencializar esse clima de guerra civil que está na internet, esse clima de coliseu moderno, de jogar carne aos leões todos os dias, um querendo o fígado dos outros. Eu vejo esse conjunto de partidos e nomes, o meu inclusive, vivendo 2021. E eu vejo esses dois discutindo o segundo turno, gente querendo discutir qual é o terno que vai usar na posse, quem vai ser ministro. E o natural é que 2021 exista
não existe o dia de hoje, é o dia do médico, o dia de São Lucas, é o Dia Internacional da Menopausa. Então ele existe para que as pessoas reflitam. E vai existir o tempo das prévias do PSDB, vai existir, continuam os seminários com inúmeras propostas, vai existir e está existindo muita conversa entre essas pessoas, e eu puxei uma sem essa conversa acontecesse. Se você quer ser apoiado, você se predispor a apoiar quem reúne as melhores condições de representar esse pensamento libertário, esse pensamento de pacificação, de união, sair dos extremos e experimentar pela primeira vez da reeleição. O Brasil tem direito de experimentar um bom governo. A gente não tem um bom governo há muitos e muitos anos, que a gente possa sentar e falar, cara, esse foi igual aquela cidade que está toda machucada porque nunca teve bom prefeito. De repente vem um cara e fala, cara, que bom que veio esse prefeito. Ele marca aquele tempo. Aí o outro tem que vir e tem que superar aquele, o outro superar aquele. Essa é a beleza da democracia. E não essa briga, esse polo que asfixia. Mas os dois adoram essa polarização. Então os dois minam esse esforço. A gente junta aquele castelinho de areia para tentar organizar. Eles minam, eles falam para os outros partidos, olha, se você não pode me apoiar no primeiro turno, lança um candidato, porque você vai estar me ajudando a dividir votos. Toma os votos, tem 3, ou tem 7, ou tem 6, ou tem 10, ou tem 8, ou tem 2, ou tem... Quando você soma isso, e mais os que não querem votar em nenhum dos dois, ultrapassa 50% do eleitorado. É um número enorme. E eles olham e falam assim, cara, se tiver 10 candidatos, 15 candidatos, é a certeza que eles vão. Então, como os dois querem fragmentar e a gente quer unir, é sinal de que a gente está no caminho certo e está incomodando. Eu sou muito otimista, eu acredito muito nas pessoas. Se eu não acreditasse nas pessoas, não teria feito medicina, não teria tentado ajudar na coisa pública. Eu ainda acredito que as pessoas, a maioria é do bem. Eu acho que o bem sempre vence. Senão as histórias todas que me contaram não fariam o menor sentido. E nessa candidatura, ou nesse apoio às candidaturas, enfim, qual é o Brasil que você acredita, que você aposta, e principalmente com propostas e ideias concretas, plausíveis de serem realizadas? O Brasil vai ter que conviver com o que ele plantou nos últimos 100 anos, que é essa situação dramática de desigualdade social. A gente vai ter que fazer políticas de anestesiar essa bomba social. Os maiores produtores de alimento no mundo, e as pessoas estão passando fome por uma falta de política de segurança alimentar, uma falta de política de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e a dependência dos auxílios, e os dois disputam a paternidade do auxílio. Isso, enquanto isso for feito, não há outro caminho para o país se não tiver uma decisão política, geracional, emblematizada pelo Executivo Nacional, pela educação em período integral de crianças, de adolescentes, a gente aumentar essa carga horária para 8 horas, fazer uma política de esporte, de cultura nesse ambiente escolar, para diminuir marginalidade, corrupção, para dar formação, para dar condições de igualdade. Nós estamos os dois aqui conversando, você com certeza vem de uma família que te deu colégios, você tinha uma pessoa para te auxiliar nas dúvidas, tem famílias que têm professores particulares, põe no curso de inglês, põe no curso de violão, põe no curso disso, pagam isso, a classe média se esforça para ela fazer isso, e depois, ao mesmo lado, um conjunto enorme da população indo para essa aula às 7 horas da manhã, sem café da manhã, com fome, às 9 horas da manhã faz um recreio, 11 horas da manhã falam, agora vocês vão para casa. Pai e mãe saiu para trabalhar, não tem mais supervisão de um adulto ali dentro. Então isso dá margem, isso é um nascedouro, é um vertedouro que retroalimenta essa desigualdade, e ela será eterna se a gente não tomar essa decisão. Todos os países do mundo, mesmo aqueles arrebentados por guerras, Vietnã, por exemplo. Eu sou de uma infância que eu lia muito sobre a guerra do Vietnã. Tenho 57 anos, eu vivi o final da guerra do Vietnã. E o Vietnã estava destroçado. Uma guerra contra uma superpotência, uma guerra longa, com muita bomba, com napalm, com guerrilha, com túneis. Enfim, hoje, os 10% dos piores alunos do Vietnã
eles correspondem em ensino, em aproveitamento do ensino, aos 10% dos melhores brasileiros das particulares. Nossa. De um país que tomou uma decisão. Os Estados Unidos não é uma potência por conta das bombas. O Bush, no dia que bateram os aviões nas Torres Gêmeas, ele foi informado, ele estava dentro de uma escola na Flórida, conversando com as crianças, o presidente da República, para estimular, para mostrar politicamente que o caminho é a educação. E lá a educação é pública e de qualidade até o final do ensino médio. Aqui no Brasil, a gente dá alguma coisa pública no ensino superior e abandona o ensino fundamental e o ensino médio. Então, se a gente quer falar de Brasil, se a gente quer falar de um corte geracional, a gente vai ter que começar. Não dá para fazer todo mundo, porque não é execuível. Mas começa pela turma que está lá no... Vou falar o linguajar antigo, dá no pré-primário. Começa com eles em período integral. Em 8 anos, que é um ciclo de governo, você vai ter uma geração que vai chegar no 8º ano do ensino fundamental e ensino integral. Parar com a política de professores, uma hora numa escola, outra hora noutra. Não, você vai ser professor dessa escola. Colocar indicadores, colocar premiação, fazer isso em função do magistério, induzir as pessoas que querem fazer pedagogia no Brasil, que querem ser professores, eles parecem que são o patinho feio do ensino superior. Esse pessoal tem que ter estímulo, tem que ter bolsa de estudo para estudar, eles têm que ser os melhores, eles são a alma de uma nação. Se não tiver essa decisão política de falar, olha, tudo bem, a infraestrutura, vamos com a iniciativa privada, vamos fazer um choque de concorrência por combustível, vamos botar outras petroleiras para brigar aqui dentro, para a gente usufruir da beleza do capitalismo, que é a disputa que barateia, que dá acesso. Se a gente não aproveitar essa internet, como a gente está aproveitando aqui para ter essa conversa, usar isso como uma ferramenta de inclusão, levar as especialidades para o interior do Brasil, se não fisicamente, mas por telemedicina, bem feita, com qualidade, sabe? Dar para as pessoas a oportunidade de cidadania, fazer um corte geracional e apostar que essa geração pode ser a redenção. Do contrário, a gente vai enxugar gelo, a gente vai gerar a mesmice que a gente está vendo desde que Cabral chegou aqui, é a mesma proposta. Dar uma educação bem, antigamente não davam nada, depois eu acho que falaram, então tá, vamos dar um kitzinho básico aí, e com um currículo totalmente que não dialoga com essa juventude que é 4G, que está falando de startup, e os meninos estão ali dentro com aquela escola arcaica, ultrapassada, de modelos de giz. Então, ou a gente faz essa decisão, que é a mãe de todas as políticas, a gente só quita ou ameniza essa dívida social através da educação. Mas a reconstrução do país vai ter que ter política de cultura que foi exterminada, de lazer, de turismo, né, de saúde, que esse rebote na saúde vai ser um absurdo. Ficou mais do que provado nessa pandemia. Aqueles que não conheciam, que não sabiam ainda o que era o SUS, acho que pela primeira vez se depararam que ele existe e ele é fundamental. Então, reforçar essa política para dar condições da gente diminuir a dependência tecnológica. É tanta coisa para fazer, é tanto Brasil que cabe, que só quem tiver alma, só quem tiver paixão para enfrentar o que vem pela frente. Se for para enfrentar por gana de poder pelo poder, a gente vai botar mais um lá, vai passar 4 anos, a gente vai estar discutindo o kit gay, o menino usa azul, o menino usa rosa, vou dar arma para esse povo, não vou dar arma, que é uma discussão rasa, burra, pífia, torpe, maldosa, enquanto a gente fica aí pagando os rentistas altos juros e condenando todo um país a essa situação de sinais exteriores de pobreza, de favela, de 50% sem saneamento, queimando a Amazônia. Em nome do quê? Em nome do quê? Vamos fazer o quê com aquilo? Quem é que vai sentar e falar, acabou? Aqui é um paralelo, aqui é um meridiano, aqui dentro acabou, zerou o jogo. Né? Não dá mais para a gente conviver com mudança climática e fingir que não é com a gente. Está todo dia aí no clima. Então, são tantas as avenidas, precisa de uma equipe tão completa, mas que se não tiver a alma ligada no futuro geracional e se não decidir por educação, nós não vamos chegar a canto nenhum.
Projeto de nação e não projeto de poder, como você falou. Mandetta, eu queria agradecer por esse bate-papo, te parabenizar pelo Dia do Médico, mas não sem antes finalizar esse papo, sem perguntar, você falou tanto em cultura, né? Acho que o pessoal fica curioso em saber o que toca na sua playlist, Mandetta. Toca tudo, problemas cara. do passado e do futuro do Brasil. O que toca na tua playlist? Toca tudo, toca tudo. Eu sou muito eclético. Eu sou o caçula de 5 irmãos, então meus irmãos viveram muito o rock and roll. Então eu comecei minha vida escutando muito Jimi Hendrix, escutando muita Janis Joplin, escutando muito Rolling Stones, escutando muito Beatles. Aquilo dali foi a base. Mas morando num estado... Rolling Stones, tinha essa briga aí na casa ou não? Tem espaço para todo mundo? Todo mundo. Aqui tinha todo mundo. Aqui eu sou da geração que gravava fita cassete. Então as minhas fitas que eu gravava e punha no carro para escutar, abria com Beatles, passava para Rolling Stones, vinha Janis Joplin, vinha Jimi Hendrix, vinha Genesis, vinha Eric Clapton, aí vinha B.B. King, aí vinha Santana, aquilo dali. Só que eu sou de um estado eminentemente agrícola, pecuária, rural. Então eu era colocado com esse som, ao mesmo tempo eu era colocado com Deli Delinha, com Tunico Tinoco, com música paraguaia, com guarânia. Aí entrou o Almir Sater com uma viola de 10 cordas na cabeça da gente aqui, ficou todo mundo perplexo, entrou os Espíndola, TT, aquilo foi um outro som. Aí eu vou fazer faculdade no Rio de Janeiro, eu dou de cara com Cacique de Ramos, com Zeca Pagodinho, com Bete Carvalho, aquilo dali foi outra maremoto musical ali dentro da minha cabeça. E dentro da minha casa, todos os meus filhos tocam instrumento. Eu tenho um aqui que é virtuose, que é um fera, tem composição. Minha filha é casada com um maestro, então a minha casa amanhece, anoitece, entra músico, toca música, e fiquei muito feliz quando na Rolling Stones, quando na Guitar Player, a Helena Meirelles, que é daqui do meu estado, saiu como uma palheta revolucionária na viola, né? Eu tive o prazer de conviver com ela, ela era uma querida mesmo e tocava guitarra, fazia um som único. Então, viva Rolling Stones, viva a música, viva a cultura, viva tudo que faz a gente acreditar que dá para ser feliz.